O Brasil acordou com um alerta urgente. O inimigo mora dentro de casa e se esconde atrás de uma tela. Em 7 estados, a Polícia Civil deflagrou uma mega operação para prender adolescentes envolvidos em crimes que até pouco tempo pareciam inconcebíveis: estupro virtual, tortura de animais, ataques a moradores de rua, indução ao suicídio, automutilações transmitidas em tempo real. Tudo planejado, executado e celebrado dentro de grupos secretos no Discord e no Telegram. E o mais assustador são adolescentes menores de idade que não só consomem esses conteúdos, mas os produzem, distribuem e incentivam. Em alguns casos, chegam a pagar para que crimes reais aconteçam, como o do adolescente que mora na França, apontado como um dos financiadores desses atos. Sim, você ouviu certo. Da França, um menor de idade enviava dinheiro para manter ativa uma rede de terror que recrutava jovens no Brasil para destruir outras vidas e muitas vezes as próprias. Essa é a segunda fase da Operação Nix e o que ela revela é muito maior do que uma investigação policial. O que ela revela é um colapso moral, digital e social. Foram cumpridos 22 mandados de busca e 9 de internação de adolescentes. A operação aconteceu simultaneamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Pará, Pernambuco e Distrito Federal. Os grupos investigados se organizavam em estruturas chamadas de panelas. Dentro delas, os participantes tinham status, metas, prêmios, como se tudo fosse parte de um jogo. Mas o que se jogava ali era dignidade humana. Quem induzia alguém ao autoextermínio ganhava respeito. Quem torturava um animal e postava o vídeo subia na hierarquia. Era assim que funcionava. E era assim que muitos jovens, alguns com apenas 13 anos, passavam horas do dia se provando, se escondendo, se desumanizando. Esse é o tipo de conteúdo que não chega aos noticiários tradicionais, mas aqui no IC News a gente vai fundo. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa. Esse é o IC News, um canal que nasceu para expor verdades que preferem esconder de você. A gente investiga, conecta, denuncia. Se esse tipo de jornalismo faz sentido para você, inscreva-se agora, ative as notificações, curta, compartilhe. E se puder, torne-se membro. O seu apoio mantém esse trabalho de pé e independente. Voltando ao caso, a delegada Lisandréia Salvariego, uma das principais responsáveis pela operação, afirma que esse tipo de crime exige monitoramento constante, porque os grupos se reorganizam o tempo todo. Basta uma operação para que eles migrem de canal, troquem os nicks, criem novas panelas. É um jogo de esconde-esconde digital, mas com consequências reais e irreversíveis. Nas casas onde os mandados foram cumpridos hoje, a cena se repetia. Pais em choque, descobrindo que os próprios filhos estavam envolvidos, alguns como vítimas, outros como agressores. Muitos sequer sabiam que os filhos participavam desses grupos. Alguns adolescentes tinham avatares com nomes como Nêmesis, Executor, Lunatic. Criavam vídeos com efeitos sonoros, trilhas de terror, memes violentos e recompensas para quem executasse os desafios e horrores propostos. Os famosos LULZ, L-U-L-Z. Na primeira fase da operação, em novembro de 2024, a polícia já havia identificado o funcionamento dessa rede. Um adolescente de Descalvado, São Paulo, foi apontado como líder de um dos grupos.
Outro, em Pernambuco, administrava comunidades inteiras e contava com o apoio do próprio pai, preso por lavagem de dinheiro. Foi com base nesse material que a polícia estruturou a fase de hoje, cruzando dados e acessando novos fóruns e canais secretos. Mas mesmo com esse avanço da polícia, uma coisa continua travando a investigação: a omissão das plataformas digitais. Até hoje, empresas como Discord e Telegram não colaboram como deveriam, ignorando pedidos da Justiça brasileira, dificultando o rastreio de IPs, demoram para remover os conteúdos criminosos, e isso precisa ser dito com todas as letras. O silêncio dessas plataformas tem custo, e esse custo é pago em sofrimento, em traumas, em mortes. O que vimos hoje não é apenas um retrato da maldade juvenil, é o resultado de uma geração que cresceu em um ambiente digital sem proteção, sem limites e sem supervisão, onde o algoritmo recompensa o choque, o absurdo, a crueldade, e onde ninguém, nem as empresas, nem os pais, nem o Estado, parece ter conseguido chegar antes da dor. E aqui fica a pergunta: como tantos adolescentes aparentemente comuns chegaram a esse ponto? Nós voltamos no tempo para entender como a primeira fase da operação expôs os primeiros horrores e deu início à caça a esse tipo de crime digital. Vamos mostrar como tudo começou e por que, mesmo com tantos alertas, a tragédia continuou. Para entender o tamanho do que estamos enfrentando, agora é preciso voltar ao começo, voltar ao momento em que a Polícia Civil de São Paulo percebeu que não estava mais lidando com casos isolados de cyberbullying ou conteúdos inapropriados, mas sim com algo muito maior, mais estruturado e perigoso, uma verdadeira rede criminosa digital coordenada por adolescentes, movida à violência, vaidade, anonimato e indiferença moral. Foi em novembro de 2024 que a primeira fase da Operação Nix foi deflagrada. Naquele momento, o Brasil ainda não sabia da extensão dos crimes que estavam sendo praticados. Mas a equipe do recém-criado NOAD, Núcleo de Observação e Análise Digital da Polícia Civil de São Paulo, já tinha entendido. Eles haviam identificado os primeiros indícios de uma série de crimes digitais cometidos por adolescentes em fóruns e canais secretos, principalmente nas plataformas Discord e Telegram. O NOAD nasceu com um desafio enorme: mapear crimes digitais cometidos por menores de idade em um ambiente onde a lógica é o desaparecimento de provas, a reinvenção constante de identidades e a blindagem oferecida pelas plataformas, pelas próprias plataformas. Ainda assim, mesmo enfrentando o silêncio e a omissão das Big Techs, o núcleo desenvolveu uma metodologia de infiltração digital que vem sendo decisiva para desmontar essas redes. Uma infiltração de observação. Um trabalho meticuloso, silencioso e corajoso. Na primeira fase da operação, os investigadores cumpriram 10 mandados de busca e realizaram 2 prisões temporárias. As ações ocorreram em 5 estados: São Paulo, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Distrito Federal. Um dos principais alvos era um adolescente do interior de São Paulo, de Descalvado, apontado como líder de um grupo que incentivava mutilações e produzia vídeos violentos com animais. A frieza nos detalhes do material encontrado foi algo que chocou até os policiais mais experientes. Outro alvo importante estava em Pernambuco. Lá, os agentes encontraram um adolescente que administrava diversos canais e panelas, com milhares de mensagens trocadas, dezenas de vídeos salvos e arquivos
com nomes cifrados. Ele não agia sozinho, contava com o apoio do pai, que foi preso por lavagem de dinheiro, suspeito de ajudar o filho a manter a estrutura funcionando com compras de equipamentos e movimentações financeiras para ocultar os rastros. Esses adolescentes não agem por impulso, existe um padrão. Eles operam como se fizessem parte de um sistema de mérito digital. Quanto mais cruel for o conteúdo produzido, mais status o autor recebe dentro dos grupos. Esse sistema é alimentado por panelas, uma espécie de subgrupo hierarquizado dentro das plataformas, onde há papéis definidos: quem recruta, quem edita os vídeos, quem julga os desafios propostos e quem aplica as punições. Um detalhe importante: muitas das tarefas propostas nesses grupos envolvem alvos reais. Não são apenas encenações. Os adolescentes filmam agressões a moradores de rua, se aproximam de animais abandonados e cometem atos de tortura para cumprir desafios. Há casos registrados de adolescentes que induziram colegas de escola à automutilação apenas para filmar a reação e usar isso como moeda de troca nas panelas fechadas. O NOAD, desde sua criação, já mapeou dezenas de grupos semelhantes, sendo que alguns atuavam em tempo real com transmissões ao vivo. A equipe de agentes digitais entrou nesses ambientes para observar o que acontecia. Foi assim que os primeiros nomes foram levados e as estruturas das panelas começaram a ser desvendadas. É importante entender que o NOAD trabalha com o tempo contra eles. Assim que uma operação é deflagrada, os grupos imediatamente se fragmentam. Novos canais são criados, avatares são substituídos e os conteúdos são migrados para servidores externos. A inteligência digital da polícia precisa ser precisa e cirúrgica. E por isso mesmo o trabalho do NOAD tem sido um divisor de águas. Eles criaram um protocolo que já evitou, segundo fontes da investigação, mais de 80 crimes graves nos últimos meses, incluindo casos de automutilação e possíveis abusos contra a dignidade sexual incentivados por desafios virtuais. A primeira fase da Nix foi o estopim. Mas ela também foi um alerta, um aviso de que estávamos diante de algo que só tende a crescer, se não for combatido com firmeza e inteligência. Um sistema que se autoalimenta do silêncio, da vergonha e da ignorância dos adultos. Porque muitos pais ainda acham que se trata apenas de coisa da internet, que é só um joguinho, que o filho está seguro porque está dentro de casa, mas não está. O quarto pode ser o novo campo de batalha. E a guerra é invisível. A primeira fase também mostrou algo ainda mais perturbador: a capacidade desses grupos de cooptar, doutrinar e normalizar a violência. Em muitos dos celulares apreendidos, os investigadores encontraram conversas entre adolescentes rindo de vídeos com pessoas em situação de rua sendo queimadas, de animais sendo mutilados, de garotas sendo coagidas a tirar a própria roupa em troca de aprovação virtual. E quando o conteúdo começava a se tornar repetitivo, surgia um novo desafio, uma nova vítima, um novo jogo. O sofrimento humano era moeda de status e a desgraça alheia um espetáculo para quem assistia. Por isso, os investigadores sabiam que a Nix 1 era só o começo, que era preciso mais, que novas fases viriam, que o trabalho do NOAD tinha que continuar e com ainda mais apoio institucional, mais investimento e mais estrutura. E aqui vai uma pergunta que você precisa se fazer agora. Se tudo isso estava acontecendo nos últimos 8 meses, o que será que ainda está acontecendo nesse exato momento? Vamos te mostrar porque mesmo com o avanço da polícia, as plataformas digitais
continuam sendo um obstáculo. E vamos revelar os bastidores da omissão dessas empresas que lucram bilhões, mas se recusam a ajudar. E, enquanto elas silenciam, o terror continua. Eles sabem, as plataformas sabem, elas sabem quem são os usuários, têm acesso aos IPs, aos horários de login, às conversas armazenadas, aos arquivos trocados. Sabem quem criou os grupos, quem compartilhou os vídeos, quem induziu as vítimas, elas têm tudo. Mas mesmo assim, seguem negando colaboração, atrasando respostas ou simplesmente ignorando os pedidos das autoridades brasileiras. O que está acontecendo é uma crise de responsabilidade internacional, onde empresas de tecnologia se escondem atrás de discursos de liberdade de expressão para proteger criminosos e deixar vítimas desamparadas. A Discord, por exemplo, é uma das plataformas mais citadas nas investigações da Operação Nix. Foi dentro dela que surgiram as chamadas panelas, os grupos secretos onde adolescentes se provavam através de desafios que envolviam mutilações, violência sexual e até incentivo ao autoextermínio. Grupos onde vídeos eram editados, classificados e repostados com legendas debochadas. Grupos onde ninguém usava nome verdadeiro, mas onde todos sabiam quem era bom no jogo do horror. Mesmo com todo esse conteúdo sendo relatado, as autoridades, a empresa não remove canais com rapidez, não entrega prontamente os dados solicitados por delegados e promotores e dificulta qualquer tipo de cooperação técnica. Os pedidos chegam muitas vezes tarde demais, quando os IPs já mudaram, os perfis foram deletados ou dados apagados. O Telegram segue a mesma lógica. A empresa é famosa por não ter sede oficial no Brasil e por não nomear um representante legal que possa responder formalmente aos pedidos de investigação. Os grupos criminosos sabem disso e migram para o app justamente quando sentem que estão sendo rastreados. Lá se reorganizam, criam novos códigos, compartilham novas provas de lealdade e seguem operando como se nada tivesse acontecido. É uma espécie de paraíso digital do crime, onde o criminoso tem liberdade total, enquanto a vítima, o investigador e a família sofrem com a ausência de qualquer ferramenta real de controle. Isso precisa ser dito com todas as letras: as plataformas estão falhando. E ao falhar, estão alimentando esse espiral de violência. A omissão não é apenas um erro administrativo, ela é uma escolha política e comercial, porque cada segundo que um usuário permanece nessas plataformas, ainda que compartilhando conteúdo criminoso, ainda que participando de fóruns de tortura ou incitação ao ódio, ele está gerando dados. Dados que viram estatística, estatísticas que viram investimento e investimentos que se traduzem em lucro. O sofrimento aqui é monetizado. A delegada Lisandréia Salvariego, que coordena a Operação Nix, afirmou com todas as palavras: enquanto as plataformas não colaborarem de forma proativa, vamos continuar correndo atrás do rastro digital. Sempre um passo atrás. E nesse passo atrás, vidas são perdidas, adolescentes são expostos e famílias são destruídas. E o mais revoltante, nenhuma dessas plataformas presta qualquer tipo de apoio às vítimas. Elas não disponibilizam equipes para acolher pais ou adolescentes, não enviam mensagens de alerta, não se manifestam publicamente sobre os casos. O máximo que fazem é emitir notas genéricas dizendo que repudiam qualquer uso indevido de seus serviços. Mas isso é suficiente porque enquanto a nota é escrita, mais um vídeo é postado. Enquanto o e-mail é lido, mais um adolescente se corta
diante de uma câmera. E nesse vácuo de responsabilidade, quem precisa agir são os pais, os educadores, os responsáveis. Muitos ainda acreditam que os filhos estão protegidos dentro de casa, que só jogam um joguinho, que ficam no Discord para conversar com amigos. Mas os crimes da Operação Nix mostram que essa confiança sem supervisão pode ser fatal. É preciso saber quais jogos seus filhos estão jogando, quais salas eles frequentam, quem são seus amigos virtuais. É preciso perguntar sem acusar, ouvir sem julgar, mas nunca, nunca se ausentar. O isolamento, a linguagem agressiva, o humor mórbido, a fixação por temas violentos, tudo isso pode ser sinal de que algo muito grave está acontecendo por trás da tela. Não podemos mais aceitar que crimes digitais sejam tratados como menos importantes que os físicos. O trauma psicológico, a indução ao autoextermínio, o abuso virtual deixam marcas profundas e permanentes. Não são menos dolorosos, não são menos reais. Estamos diante de uma geração que foi lançada ao universo digital sem proteção, sem legislação eficaz, sem alfabetização emocional ou tecnológica. Os jovens estão crescendo em um ambiente onde o valor está na exposição, na performance e na violência compartilhada. E as consequências disso são gravíssimas. Mas nem tudo está perdido. Você vai conhecer quem está enfrentando esse problema de frente. Vamos falar da Frente Parlamentar de Proteção à Criança e ao Adolescente contra a Violência Digital, do trabalho de institutos como a Aegis e de como investigadores, juristas, educadores e jornalistas estão se unindo para exigir respostas e, mais do que isso, exigir responsabilidade, porque já passou da hora de parar de normalizar o absurdo. Enquanto as plataformas fazem silêncio e os criminosos se reorganizam, um movimento silencioso, mas firme, começa a se erguer. O movimento feito por investigadores, juristas, sociólogos, professores, jornalistas, mães, pais e parlamentares que entenderam que o futuro de uma geração inteira está em jogo. E é por isso que hoje, mais do que nunca, é preciso dar voz a quem está tentando mudar essa realidade com ação e coragem. Em São Paulo foi criada a Frente Parlamentar de Proteção à Criança e ao Adolescente contra a Violência Digital. Seu objetivo é simples e, ao mesmo tempo, revolucionário: criar um novo marco legal que obrigue as plataformas digitais a colaborar com autoridades de São Paulo. Chega de termos que esperar semanas por uma resposta. Chega de aceitar que empresas que lucram bilhões no Brasil não tenham sede no país nem representante legal para responder à justiça. A Frente Parlamentar já trabalha em propostas que visam responsabilizar diretamente essas empresas quando houver omissão. Entre as medidas discutidas estão prazo máximo de resposta a ordens judiciais, obrigações de bloqueio imediato de grupos com material criminoso, criação de um canal para denúncias envolvendo menores, inclusão de educação digital nas diretrizes curriculares escolares, apoio psicológico e jurídico para vítimas de crimes digitais. Mas não é só na Alesp que a batalha acontece. No campo prático, o trabalho do Instituto Aegis, em parceria com o NOAD e outros órgãos, tem sido fundamental para dar suporte técnico e humano às famílias afetadas. O Instituto realiza oficinas em escolas, promove formações para professores e atua como ponte entre os responsáveis, a Polícia Civil e o Ministério Público. Em muitos casos, é esse suporte inicial que impede o agravamento de quadros de automutilação
e ideação ao autoextermínio. A missão do Instituto vai além da repressão, ela é também pedagógica. Trata-se de mostrar aos jovens que a internet não é um território sem lei e que cada ato cometido ali tem consequências reais. Trata-se de lembrar à sociedade que a criança e o adolescente não podem ser os únicos desprotegidos nesse novo mundo. Se temos legislação para proteger o consumidor e o investidor no ambiente digital, por que não temos ainda algo robusto para proteger nossos filhos? Mas talvez o ponto mais sensível dessa luta seja o que envolve as famílias. Muitos pais vivem assombrados por uma culpa silenciosa. Será que eu deveria ter percebido antes? Como eu não vi que meu filho estava participando de um grupo assim? O que faltou para eu conseguir protegê-lo? E a verdade é dura, mas precisa ser dita. Não se trata apenas de culpa individual. O que está acontecendo é um fenômeno coletivo, um apagão educacional, institucional e afetivo. O que se exige agora é que essa culpa seja transformada em atitude, que pais deixem de terceirizar completamente a criação digital, que professores sejam formados para lidar com temas como bullying virtual, pornografia infantil e violência simbólica, que o Estado invista em centros especializados como o NOAD em todos os estados do Brasil e que as grandes plataformas sejam finalmente obrigadas a cumprir o papel que se negam a assumir, proteger os usuários que mais precisam de proteção. Nesse episódio do IC News, nós mostramos o que está acontecendo por trás das telas. Falamos da Operação Nix 2, dos adolescentes envolvidos, dos crimes cometidos e das vítimas esquecidas. Expusemos a omissão criminosa das plataformas e mostramos quem, de fato, está lutando com inteligência técnica e coragem por um futuro melhor. E para encerrar, deixo uma frase que carrega o espírito do que investigamos hoje. É do escritor francês Victor Hugo e parece ter sido escrita exatamente para este momento. Quem abre uma escola, fecha uma prisão. Quem abre os olhos de um jovem, desarma uma bomba. E é exatamente isso. O nosso trabalho aqui é abrir os olhos, iluminar onde há sombras, investigar onde há silêncio, denunciar onde há dor e caminhar ao seu lado por um país mais justo, mais seguro e mais digno. Eu sou Carla Albuquerque e esse foi mais um IC News. Se você chegou até aqui, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa saber disso e, se puder, torne-se membro do canal. Assim, você ajuda a manter vivo o jornalismo investigativo independente no Brasil. Na próxima edição, voltamos com novas investigações, sempre baseadas em fatos documentados e responsabilidade. Até lá, se proteja, proteja os seus, porque a luta continua e a verdade precisa de você.